Ele tem tudo: dinheiro, poder, influência. Um CEO milionário, desejado por muitas, mas que se recusa a se apaixonar. Até que, em um pequeno restaurante que pretende comprar, ele vê algo que muda tudo. Uma mãe solteira, com sua bebê nos braços, lutando com dignidade. Algo nele desperta. Pela primeira vez, ele sente que precisa conhecer alguém de verdade. Mas o amor nunca é simples, e esse encontro inesperado mudará suas vidas para sempre. Antes de continuarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você acredita que o amor pode transformar até o coração mais frio? O amor pode surpreender quando menos esperamos. Às vezes, ele aparece nos lugares mais improváveis, desafiando tudo o que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida. Essa é a história de um homem que tinha tudo, menos o que realmente importava. Leonardo Vasconcelos era um nome poderoso no mundo dos negócios. Dono de um império bilionário, ele podia ter qualquer mulher que quisesse, mas por escolha própria, mantinha seu coração trancado a 7 chaves. O amor para ele era apenas uma distração, algo que enfraquecia os homens. Mas o destino tem formas curiosas de brincar com nossas certezas. Em uma tarde comum, Leonardo entrou em um pequeno restaurante no centro da cidade. O lugar estava prestes a falir e ele estava ali para fechar negócio, comprando-o por um valor irrisório. O que ele não esperava era que naquele mesmo lugar encontraria algo que mudaria sua vida para sempre. No canto do restaurante, sentada sozinha em uma mesa simples, estava uma jovem mãe. Seus olhos transmitiam exaustão, mas também uma doçura que Leonardo nunca tinha visto antes. Nos braços dela, uma bebê adormecida, alheia ao mundo ao seu redor. Por algum motivo, ele não conseguia desviar o olhar. Quem era aquela mulher? Qual era sua história? E por que, de todas as pessoas que já passaram por sua vida, foi ela que conseguiu fazer seu coração, há tanto tempo adormecido, bater mais forte? O que Leonardo não sabia é que aquele encontro era apenas o começo de uma jornada cheia de desafios, reviravoltas e escolhas difíceis. Porque quando o amor entra em cena, nem mesmo um homem acostumado a controlar tudo pode escapar do inesperado. Leonardo Vasconcelos não era um homem comum. Aos 35 anos, ele já havia conquistado o que muitos nem ousavam sonhar. CEO de um conglomerado internacional, sua fortuna era estimada em bilhões. Seus hotéis de luxo estavam espalhados pelos destinos mais cobiçados do mundo, e sua influência se estendia por várias áreas do mercado. Mas apesar de todo esse sucesso, havia uma coisa que ele nunca permitiu em sua vida: o amor. Para Leonardo, o amor era uma fraqueza. Crescido sob a rígida educação de um pai que valorizava o poder acima de tudo, ele aprendeu desde cedo que sentimentos eram obstáculos para o sucesso. Seu pai, Henrique Vasconcelos, sempre dizia: "O mundo pertence aos mais fortes, filho. Se você se apegar a alguém, essa pessoa será sua ruína." E Leonardo seguiu essa filosofia à risca. Ele nunca se apaixonou, nunca se permitiu sentir. Claro, mulheres não faltavam. Modelos, atrizes, empresárias, todas queriam estar ao lado dele, mas nenhuma passava de uma noite ou, no máximo, algumas semanas. Assim que percebia qualquer sinal de envolvimento emocional, ele se afastava sem hesitação. Isso criou uma reputação. Nos círculos sociais, Leonardo era conhecido como um homem inatingível, frio, um verdadeiro lobo solitário. Alguns o admiravam, outros o temiam, mas ninguém ousava questionar suas escolhas. Até que um dia, o destino decidiu testar todas as suas convicções. Naquela tarde, Leonardo dirigia por um bairro nobre da cidade quando seu assistente pessoal, Gustavo, lhe passou uma informação. "Senhor Vasconcelos, o restaurante La Petite Maison está à venda. O proprietário está desesperado para vender. Podemos comprá-lo por um valor quase simbólico e transformá-lo em mais um dos nossos empreendimentos." Para Leonardo, era apenas mais um negócio. Pequenos restaurantes fechavam o tempo todo e ele os transformava em cafés luxuosos dentro de seus hotéis. Esse seria mais um investimento simples e rápido. Ao chegar ao restaurante, encontrou um ambiente acolhedor, mas claramente decadente. As paredes de tijolos aparentes, as luzes amareladas, o cheiro de café recém-passado. Havia um charme naquele lugar, mas era evidente que o tempo de glória já havia passado. O proprietário, um senhor de idade chamado Ernesto, estava visivelmente abatido. Quando Leonardo entrou, ele rapidamente se aproximou, ansioso para conversar. "Senhor Vasconcelos, é uma honra recebê-lo aqui. Como posso ajudá-lo?" Leonardo não tinha tempo para formalidades. Sentou-se e foi direto ao ponto. "Vamos falar de negócios. Quero comprar o restaurante." O olhar de Ernesto se encheu de alívio e tristeza.
tristeza ao mesmo tempo. Ele amava aquele lugar, mas as dívidas o consumiam. Eu gostaria que o restaurante continuasse funcionando. Ernesto começou, hesitante. Mas antes que pudesse continuar, algo chamou a atenção de Leonardo. No canto do restaurante, perto da janela, uma mulher estava sentada com um pequeno bebê no colo. Ela era jovem, talvez no final dos 20 anos. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, algumas mechas caindo ao redor do rosto. Usava roupas simples, mas carregava uma elegância natural. Seus olhos eram de um tom castanho profundo e havia uma melancolia neles que Leonardo não conseguia explicar. Ela segurava uma colherzinha, alimentando a bebê com paciência e carinho. A pequena, de bochechas rosadas e cabelos escuros, sorria a cada colherada, completamente encantada pela mãe. Leonardo deveria voltar sua atenção para Ernesto, mas algo naquela cena o paralisou. Ele nunca foi do tipo que se interessava por crianças. Nunca se viu como pai, nunca se imaginou responsável por alguém além de si mesmo. Mas naquele momento, ele sentiu algo que não conseguia explicar. Uma necessidade absurda de saber quem era aquela mulher. Enquanto Ernesto falava sobre os valores do restaurante, Leonardo não conseguia evitar desviar o olhar. A mulher percebeu que estava sendo observada e ergueu os olhos, encontrando os dele. Por um breve instante, o mundo pareceu parar. Havia uma intensidade naqueles olhos, uma história não contada, uma dor escondida. Ela piscou como se despertasse de um transe e voltou a alimentar a bebê, ignorando-o completamente. Isso pegou Leonardo de surpresa. Ele estava acostumado a mulheres tentando chamar sua atenção, sorrindo sedutoramente ou encontrando desculpas para puxar assunto. Mas essa mulher, ela sequer demonstrou interesse. Era como se ele não fosse ninguém, e isso o intrigou. Pela primeira vez em anos, Leonardo sentiu curiosidade por alguém. Ele não sabia o nome dela, não sabia nada sobre sua vida, mas, naquele momento, decidiu que descobriria. Leonardo Vasconcelos não era um homem acostumado a ser ignorado. Sua presença sempre impunha respeito, ou no mínimo, despertava curiosidade. Mas aquela mulher, ela sequer demonstrou interesse. Ela apenas voltou sua atenção para a bebê, como se ele não fosse nada além de um cliente qualquer no restaurante. E isso o incomodou. Ele não sabia explicar o motivo, mas aquele olhar fugaz que trocaram ficou gravado em sua mente. Quem era ela? Por que estava ali, sozinha com um bebê? Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Ernesto. Senhor Vasconcelos? Leonardo piscou, voltando sua atenção para o proprietário. Sim, como eu dizia, podemos fechar negócio ainda hoje. Basta assinarmos o contrato e o restaurante será seu. Leonardo pegou a caneta que lhe foi oferecida. Era um acordo simples, um investimento sem grandes riscos. Mas no último segundo, algo o fez hesitar. Antes de assinar, virou-se novamente para a mulher e o bebê. Quem é ela? Perguntou sem rodeios. Ernesto seguiu seu olhar e suspirou, como se já esperasse a pergunta. Essa é Helena. Ela trabalha aqui como garçonete e às vezes ajuda na cozinha. A bebê é a filha dela, Alice. Leonardo franziu a testa. E o pai? Ernesto hesitou. Ele não está na vida delas. Isso atiçou ainda mais a curiosidade de Leonardo. Uma mãe solteira, jovem, aparentemente sem ninguém para ajudá-la. Mas ainda assim, ela não demonstrava fraqueza. Havia algo nela que exalava força, apesar da evidente exaustão. Leonardo voltou a olhar para Helena. Agora, ela segurava a bebê nos braços, acariciando suavemente seus cabelos escuros enquanto conversava com uma garçonete. Ele se perguntou como era a vida daquela mulher, como ela chegou ali e por que, de todas as pessoas no restaurante, era ela que parecia ocupar todos os seus pensamentos. Helena era uma mulher acostumada a batalhar. Aos 28 anos, sua vida estava longe de ser a que um dia sonhou. Vinda de uma família humilde, ela nunca teve nada fácil. Cresceu vendo sua mãe se sacrificar para garantir que ela e sua irmã mais nova tivessem um futuro digno. Aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da independência. E então, há 2 anos, sua vida tomou um rumo inesperado. Ela se apaixonou por um homem que parecia perfeito. Ele dizia as palavras certas, fazia promessas grandiosas, até que, quando soube da gravidez, desapareceu. Helena ficou sozinha, sem apoio, sem perspectivas, sem tempo para lamentar. Ela teve que ser forte, porque agora não era apenas ela, era também Alice. Foi assim que acabou trabalhando no restaurante de Ernesto. Ele lhe deu uma oportunidade quando ninguém mais quis. O salário não era alto, mas era o suficiente para manter um pequeno apartamento e cuidar da filha. E ela não se lamentava. Helena havia aprendido que a vida nem sempre era justa, mas ela não deixaria seu passado definir quem
quem era. Agora, tudo o que importava era Alice. Leonardo estava decidido. Precisava falar com Helena. Ele se levantou da mesa e caminhou até ela, seu olhar firme e determinado. Helena notou sua aproximação e ergueu os olhos, surpresa. "Com licença", disse Leonardo, sua voz baixa, mas firme. Helena assentiu, segurando Alice com um braço e ajeitando uma mecha de cabelo com a outra. "Em que posso ajudá-lo?" Leonardo hesitou por um segundo. Ele não sabia exatamente o que queria perguntar. Ele nunca teve problemas para falar com mulheres, mas Helena não era como as outras. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou, escolhendo suas palavras com cuidado. Ela franziu a testa, claramente surpresa pela pergunta. "Há 1 ano e meio", Leonardo assentiu lentamente. "E gosta do que faz?" Helena estreitou os olhos, desconfiada. "Gosto, sim. É honesto e me permite cuidar da minha filha." Leonardo olhou para Alice, que observava tudo com curiosidade infantil. "Quantos anos ela tem?" 1 ano e 3 meses. Leonardo não sabia por quê, mas aquela resposta o impactou. Ele não costumava se interessar por crianças, mas havia algo na pequena Alice que o intrigava. "E o pai dela?" A expressão de Helena se fechou imediatamente. "Ele não faz parte da nossa vida", disse, sua voz carregada de um peso que Leonardo não conseguiu decifrar. Ele não insistiu. Pela primeira vez, sentiu que estava diante de alguém que não se impressionava com sua fortuna, sua aparência ou seu poder. Helena o via como um homem comum e aquilo o desestabilizou. Leonardo voltou para sua mesa, mas sua mente continuava presa em Helena. Algo nela despertava nele uma necessidade que ele não entendia. Então, pela primeira vez na vida, Leonardo tomou uma decisão impulsiva. Ele pegou seu telefone e ligou para Gustavo, seu assistente. "Quero saber tudo sobre ela. Nome completo, histórico, tudo o que puder encontrar." Gustavo hesitou. "Senhor, isso não é um pouco invasivo? Apenas faça." Ele não sabia o que encontraria, mas uma coisa era certa: Helena não sairia de seus pensamentos tão cedo, e ele faria questão de descobrir por quê. Leonardo Vasconcelos sempre foi um homem de respostas rápidas. Ele tomava decisões sem hesitar, confiando plenamente em seu instinto para os negócios, mas desta vez não sabia exatamente o que estava fazendo. Naquela noite, enquanto revisava relatórios e participava de reuniões intermináveis, sua mente continuava voltando para Helena e sua filha. Por que aquela mulher mexia tanto com ele? Ele não sabia, mas queria descobrir. Na manhã seguinte, Gustavo, seu assistente, entregou um dossiê detalhado sobre Helena. "Consegui tudo o que pediu, senhor, mas acho que deveria dar uma olhada com calma." Leonardo pegou os documentos e os examinou com atenção. Helena Souza, 28 anos. Nascida e criada em um bairro humilde. Estudante promissora na faculdade de administração, mas precisou abandonar o curso quando engravidou. Trabalhava no restaurante há quase 2 anos, sustentando a filha sozinha. Nenhum contato com o pai da criança. Nenhum histórico de envolvimento com outros homens desde então. Leonardo sentiu algo estranho ao ler aquelas informações. Era admiração? Respeito? Ele não sabia. Mas uma coisa era certa: aquela mulher tinha algo que ele nunca havia encontrado em ninguém: força. Nos dias seguintes, Leonardo fez algo incomum para ele. Voltou ao restaurante. Não uma, mas várias vezes. A princípio, Helena ficou desconfiada. "Você parece gostar bastante desse lugar", comentou ela, quando ele apareceu pela 4ª vez em uma semana. Leonardo sorriu de lado. "Talvez eu tenha encontrado um motivo para voltar." Helena revirou os olhos, mas ele percebeu o pequeno sorriso que ela tentou esconder. Era um jogo sutil. Ele sabia que ela não se impressionava com seu dinheiro ou status, e isso tornava tudo ainda mais interessante. Mas, no fundo, Leonardo sabia que aquilo era mais do que um jogo. Ele queria conhecê-la, queria entender sua história, e queria saber por que, depois de anos evitando qualquer envolvimento emocional, aquela mulher conseguia atravessar suas barreiras como se fossem feitas de vidro. Foi em uma dessas visitas que Leonardo percebeu algo. O restaurante estava realmente em dificuldades. O movimento era pequeno, os equipamentos eram antigos e Ernesto estava claramente preocupado. Helena, por sua vez, trabalhava dobrado. Além de atender mesas, ajudava na cozinha e ainda encontrava tempo para cuidar da filha. Foi então que Leonardo tomou uma decisão. "Quero investir no restaurante", disse ele a Ernesto em uma tarde qualquer. O velho proprietário arregalou os olhos. "Como assim? Quero reformar este lugar, trazer mais clientes, torná-lo rentável novamente." Ernesto hesitou. "E qual seria sua condição?" Leonardo olhou para Helena, que estava no balcão, distraída com Alice. "Quero que Helena seja minha sócia." O choque foi visível. Helena, que havia escutado a conversa, virou-se imediatamente.
Exatamente. O quê? Leonardo sorriu. Você tem experiência com administração. Quero que cuide do restaurante ao meu lado. Helena cruzou os braços, desconfiada. Por que eu? Porque você se importa com este lugar. E porque vejo potencial em você. Ela hesitou. Por mais tentadora que fosse a oferta, ela sabia que aceitar significava se envolver de alguma forma com Leonardo. E isso a assustava. Mas no fundo, uma parte dela queria dizer sim. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém via nela algo além de uma mãe solteira lutando para sobreviver. E isso a tocou de um jeito que ela não esperava. A proposta de Leonardo pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Helena encarava o homem à sua frente, tentando decifrá-lo. Ela conhecia bem o tipo de homem que ele era. Poderoso, acostumado a conseguir tudo o que queria. Mas havia algo diferente nele. Algo que a fazia hesitar em recusar. Eu não posso aceitar, disse por fim com a voz firme. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Por que não? Porque eu não confio em homens que acham que podem comprar tudo. A resposta a surpreendeu tanto quanto a ele. O silêncio que se seguiu foi intenso. Mas para sua surpresa, Leonardo sorriu. Eu não estou tentando comprar você, Helena. Estou oferecendo uma oportunidade. Ela respirou fundo. E por que eu deveria acreditar nisso? Leonardo a observou por alguns segundos. Então desviou o olhar para Alice, que brincava em um canto com um pequeno brinquedo de pelúcia. Porque eu sei como é crescer sem apoio, disse, baixando o tom de voz. Helena piscou, surpresa. Leonardo Vasconcelos, o milionário impenetrável, estava se abrindo para ela? Naquela noite, quando Helena chegou em casa e colocou Alice para dormir, não conseguia parar de pensar no que Leonardo havia dito. Ela havia pesquisado sobre ele, claro. Sabia que era um empresário brilhante, um dos homens mais ricos do país, mas nunca soube nada sobre seu passado. No dia seguinte, quando Leonardo voltou ao restaurante, ela decidiu perguntar. Ontem, você disse que sabia como era crescer sem apoio. O que quis dizer com isso? Leonardo hesitou por um segundo, mas então deu de ombros. Meu pai morreu quando eu era criança. Minha mãe se casou de novo, mas o marido dela nunca me aceitou. Eu aprendi desde cedo que se quisesse algo, teria que conquistar por conta própria. Helena não esperava essa resposta. Ela viu, por um breve instante, um lado de Leonardo que ninguém parecia conhecer, e algo dentro dela amoleceu. Nos dias seguintes, Helena notou uma mudança em si mesma. Ela ainda mantinha sua postura firme, mas não podia negar que gostava da presença de Leonardo. Ele era provocador, mas também gentil. Ele era insistente, mas respeitava seus limites. E de alguma forma, Alice parecia gostar dele. A bebê sempre sorria quando ele aparecia, e Helena não podia negar que isso mexia com ela. Foi então que Ernesto a chamou em seu escritório. Você deveria aceitar a proposta de Leonardo, disse o homem mais velho. Eu não sei, você é inteligente, Helena. E ele claramente confia em você. Não vejo por que não tentar. Helena suspirou. Ela sabia que Ernesto tinha razão, e talvez uma parte dela já tivesse tomado sua decisão. Na semana seguinte, Helena assinou o contrato e se tornou oficialmente sócia do restaurante. E para sua surpresa, trabalhar ao lado de Leonardo foi mais fácil do que imaginava. Ele a ouvia, ele respeitava suas ideias e, acima de tudo, ele a fazia se sentir vista. Mas, ao mesmo tempo, havia algo crescendo entre eles. Algo que ambos tentavam ignorar, mas que se tornava impossível de negar. Naquela noite, enquanto fechavam o restaurante juntos, Leonardo se aproximou mais do que deveria. Você se arrepende de ter aceitado? Ele perguntou baixinho. Helena sentiu o coração acelerar. Ela poderia dizer que sim, poderia se afastar, mas, ao invés disso, sustentou o olhar dele e sussurrou. Não. E, naquele momento, ambos souberam que não havia mais volta. Helena nunca havia sentido algo assim antes. Estar ao lado de Leonardo era como pisar em um terreno desconhecido. Ela sabia que não deveria se envolver. Sabia que ele era um homem poderoso, acostumado a conquistar tudo o que queria. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que ele não era como os outros. Ele a respeitava, ele a desafiava e, acima de tudo, ele enxergava nela algo que ninguém mais via. Nas semanas seguintes, o restaurante passou por uma transformação completa. Com o investimento de Leonardo e a visão estratégica de Helena, o lugar ganhou um novo nome, um novo cardápio e, principalmente, uma nova energia. Clientes começaram a chegar, o movimento aumentou e, pela primeira vez em anos, Helena sentiu que sua vida estava mudando para melhor. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela lutava contra esse sentimento, porque ela sabia que, se entregasse, poderia acabar se machucando. Foi então que algo aconteceu. Numa manhã qualquer, enquanto organizava os papéis do restaurante, Helena recebeu um telefonema. Era um número
desconhecido. Alô? Helena? Ela sentiu um arrepio ao reconhecer a voz do outro lado da linha. Era ele, o pai de Alice, o homem que ela nunca mais esperou ouvir. Precisamos conversar, disse ele. Quero ver minha filha. O chão sumiu sob seus pés. Depois de tanto tempo, depois de ter seguido em frente, ele simplesmente reaparecia. Por quê? O coração de Helena disparou. Ela não sabia o que fazer. E naquele momento, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando Leonardo percebeu que algo estava errado, não hesitou em perguntar: o que aconteceu? Helena hesitou. Por mais que quisesse esconder, sabia que não poderia mentir. O pai de Alice me ligou. Ele quer vê-la. Leonardo ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente disse: o que você quer fazer? Helena não sabia responder. O que ela queria? Ela havia construído uma vida nova, um futuro para si e para Alice. Mas, ao mesmo tempo, parte dela sentia que deveria dar ao pai de sua filha a chance de conhecê-la, mesmo que isso significasse abrir uma porta que talvez nunca mais pudesse fechar. Naquela noite, depois de muito pensar, Helena tomou uma decisão. Ela encontraria o pai de Alice, mas não estaria sozinha. Quando chegou ao café onde o encontro aconteceria, sentiu seu coração acelerar. Ele estava lá, sentado, esperando. E antes que ela pudesse hesitar, sentiu uma presença ao seu lado. Leonardo. Ele havia ido com ela. Ele não disse nada, não a pressionou, mas seu olhar dizia tudo. Ele estaria ao seu lado, independentemente do que acontecesse. E naquele momento, Helena soube que pela primeira vez tinha encontrado um homem que não a abandonaria. Um homem que escolheria ficar. E talvez, apenas talvez, um homem que a amava. Se você chegou até aqui, quero saber. Essa história tocou seu coração. Então deixe um coração nos comentários, inscreva-se no canal e curta o vídeo para que mais pessoas possam se emocionar com essa história. Seu apoio é muito importante.